E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos falar aí sobre Vidas Secas, que é o professor Flávio Melo, de literatura, e vamos entrar numa das obras mais fantásticas do planeta, né, escrita por um cara incrível chamado Graciliano Ramos. Eu vou fazer uma coisa que eu queria fazer na hora, né, numa hora propícia, mas ela tá dormindo, então eu não quero perder essa chance. Vem cá, vem aqui. Eu quero mostrar para vocês a minha baleia. Na verdade é baleia por causa do tamanho dela. Essa aqui é a Friga, minha mais nova filhote, minha mais nova princesa. E eu não podia deixar de mostrá-la, já que nós vamos falar de uma cadela fantástica, fabulosa, não tão quanto a minha, né? Já que a minha vai dar 10 vezes o tamanho dela, né não, Friga? Friga, vamos lá? Muito bem. Depois desse ataque de fofura que nós tivemos agora, vamos falar sobre Vidas Secas e Graciliano Ramos. Beleza? Muito bem. A edição que eu tenho é essa aí, né, da Record. Hoje vocês encontram outras edições, né, já passaram de 140 reimpressões do livro, né, no mundo inteiro. É um livro muito lido, muito amado, muito querido. Já passou para várias traduções, para vários idiomas. A gente vai ver alguns aqui no decorrer da aula, tá bom? Eu vou começar passando um vídeo para vocês, né? Aqui eu vou passar um vídeo de 2 músicas, se Deus me permitir, né? Espero que vocês curtam. E o primeiro vídeo aqui é quase que um trailer para os amantes de literatura, né? Pelo menos para mim foi. Veja aí. Olá pessoal, sou o professor Beto Brito. Enquanto estava à beira-mar da belíssima Maceió, visualizando esse lindo mar azul, eis que me deparo com esta figura ilustre. Você sabe quem é ele? Ele é nada mais, nada menos que Graciliano Ramos, o maior nome da literatura alagoana, nascido em Quebrangulo, município do interior de Alagoas. Se destacou na segunda fase do modernismo, fase que vai de 1930 até 1945. Escreveu obras de caráter regional, visando denunciar os problemas sociais nordestinos. Nestas obras, ele demonstra uma paisagem e uma realidade bem diferente dessa daqui do litoral. Sejam bem-vindos ao sertão alagoano. Foi pensando em mostrar como é a vida nesse pedaço do interior nordestino que Graciliano Ramos escreveu a obra Vidas Secas. Ao contrário do que muitos pensam, a seca não atinge todo o Nordeste. Ela se concentra no polígono da seca. As massas de ar úmidas e frias da Amazônia, Oceano e Sul chegam fracas nesse ambiente. Logo, permanece durante muito tempo uma massa de ar quente e seca, não gerando chuvas. O desmatamento da zona da mata e o Planalto da Borborema também contribuem para o aumento da temperatura no semiárido. A seca, além de ser um problema climático, é um problema social, pois a concentração de terras, o coronelismo e a ineficiência do Estado tornam difícil o desenvolvimento da região. Desta forma, a falta de recursos econômicos gera fome e miséria, provocando elevado êxodo rural. Estamos no Museu Casa Graciliano Ramos, que fica no município de Palmeira dos Índios, interior de Alagoas. Nesta casa, viveu o famoso autor alagoano durante a segunda fase do modernismo. Em Vidas Secas, Graciliano Ramos narra a trajetória de uma família de retirantes formada por Fabiano, Cia Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra-baleia. Família que, como tantas outras nordestinas, sofre com os reflexos trazidos pela estiagem. A obra foi escrita em 1938 e ainda hoje se mostra bastante atual, pois a região Nordeste é alvo de diversos problemas ocasionados pela tão famigerada seca. Então fica a dica para a leitura deste excelente livro. Valeu pessoal, partiu literatura! Bonito, né? Muito bem feitinho, né? Eu tenho alguns desse projeto aí. Vocês repararam aí que tem alguns pontos que ele destacou que são interessantes, né? Ele é alagoano, Graciliano Ramos, né?
Assim como o meu querido Jorge de Lima, eu tive o prazer de conhecer Alagoas, eu conheci Maceió, eu conheci Palmares, eu fui até o Quilombo dos Palmares. Uma das cenas que mostra ali, eu passei por perto. Conheci o litoral alagoano, é divino, é maravilhoso, é incrível. E depois conheci o lado pobre, que é muito triste também. Não fui para a parte seca, eu fiquei na parte da mata lá, né? Dos morros e tal, e no litoral. Fiquei uma semana lá estudando e preparando minha dissertação do mestrado sobre o Jorge de Lima. Também alagoano, e como eu havia dito. E você percebe aí que ele fala, né, que além dos problemas geográficos, dos problemas de seca, né, do bioma, havia também o descaso político, o descaso dos governantes, aqueles que deveriam cuidar e proteger, que os abandonavam, né? Muito triste isso. Então já começa aí, né, de uma forma atraente o nosso bate-papo. Bom, a palavra não foi feita para enfeitar ou brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer, e ele tem muito o que dizer, esse Graciliano Ramos, ok? Bom, eu vou começar mostrando para vocês. Eu gosto de fazer um link com outras áreas, com outras ciências, né, com outras artes. E eu vou apresentar para vocês aqui duas músicas, né? A primeira, para abrir a aula do Cordel do Fogo Encantado, uma banda de Arco Verde do Pernambuco, liderada pelo Lirinha, esse rapaz mais branco, mais pálido aqui do centro, né? É uma banda onde tem esse cara de Black Power no fundo, eu não lembro o nome dos outros integrantes. É o cara que toca um violão com os efeitos de guitarra fabulosos, né? Ele toca muito violão, e os outros três percussionistas, tá? A estética artística, até quando eu conheci a banda, ficava por conta da Jaqueta Azul. E nós vamos ver uma música chamada Chover, ou Invocação para um Dia Líquido. Como tem forte influência do cordel, o nome duplo aí traz essa visão poética, né? O Lirinha, ele foi aluno de letras, né? Ele fez letras assim como eu, e ele é um amante de poesia, ele declama muita poesia nos seus shows. Um fã declarado de João Cabral de Melo Neto e do cancioneiro popular. E o Lirinha, eu tive o prazer, ao lado da minha esposa, de ver uma apresentação, um espetáculo dessa banda, e eu digo para vocês que é de tirar o fôlego. Eu quero que vocês prestem atenção na música, porque nela vocês vão ter cantos de candomblé, vocês vão ter muito do regional nordestino, né, muito do folclore nordestino, e a letra polissêmica, várias vozes, é incrível, é muito bonita. Espero que vocês gostem e ouçam, se despindo de qualquer tipo de preconceito, e aprendam a abrir os ouvidos da alma para o que é bom e o que é de excelência, como é o caso do Cordel do Fogo Encantado. O sabiá no sertão, quando canta me comove. Passa 3 meses cantando e sem cantar passa 9, porque tem a obrigação de só cantar quando chove. Pela
Itapé-Mirim, pois mesmo perto do fim, nosso sertão tem melhora. O céu tá calado agora, mas vai dar a cada trovão, de escapuli torrão, de paredão de tapera. Como chuva é jogo, costuma chover. Vaso lindo no colo de Deus. Choveu, choveu, me dá se roubando meu verso e o teu. Choveu, choveu, quantos olhos que a seca bebeu. Quando chove no sertão, o sol deita e a água rola, o sapo vomita espuma, onde um boi pisa se atola, e a fartura esconde o saco, que a fome pedia esmola. Espetacular, espetacular. Se você ouve Despidos de Preconceito, você vai perceber que ele é de arrepiar. Vocês perceberam que tem alguns asteriscos, né? Então você vê aqui, ó, Zé Bernardino, João Paraibano, né, e Toque de Boiadeiro. Esse último, né, seu boiadeiro por aqui choveu. Isso é um toque de boiadeiro, né? Um toque afro, tá? Né, de cultura africana, de religião afro, né, de linha africana. E aí você tem os poetas, né, e as falas que ele vai pegando desses textos, né? O sabiá no sertão quando canta me comove, passa 3 meses cantando e sem cantar passa 9, porque só tem obrigação de cantar quando chove. Sensacional, né? Primeira parte da música, a seca, a segunda parte, a chuva, né? Tem tanta fartura, né, na segunda parte que é incrível, mas tem um momento da música que eu fico extremamente chocado e eu acho lindo, de um lirismo poderoso, né? E a fartura esconde o saco que a fome pedia esmola. Personificou a fome em ser, né? Com saco pedindo esmola, né? Faminta. A fartura veio, também personificada, e escondeu aquele saco. Agora você não precisa mais usar isso. Meu, é para poucos, viu? É para poucos. O sertanejo, antes de tudo, é um forte, né? O brasileiro, antes de tudo, é um forte, assim como o professor. Bom, para ouvir,
né? Vocês ouviram aí para a abertura, vou mostrar o CD daqui a pouco. Agora vamos para ler. É importante que vocês leiam o 15, também uma narrativa muito, muito importante, significativa da geração de 30, da Raquel de Queiroz. Vai falar sobre a seca de 1915, que foi terrível, né? No Nordeste brasileiro. Vai falar de uma família também, né? Migrando para o norte do Brasil, para o ciclo da borracha. E é importante ler também Morte e Vida Severina, da geração de 45, terceira geração romântica, que é um poema, uma peça de teatro, né? Um alto, né, um alto de Natal pernambucano, né? Morte e Vida Severina, um alto de Natal pernambucano, cheio de medievalismo, né? Cheio de visões humanistas, né? Do período do humanismo. Então você tem a narrativa do Vidas Secas, do 15 e do Morte e Vida Severina. Se te interessar, procure o filme, né? Dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas. Tem na internet, ele é todo feito assim, né? Do jeito que vocês estão vendo no cartaz aí, é um bom filme, vale a pena conhecer, tá bom? Para ouvir, você tem o disco, né? O álbum do Coordenado Fogo Encantado, homônimo, né? Traz o nome da banda, né? Dessa fantástica banda aí, né? Tem músicas incríveis, a música Chover não é a melhor do disco, é uma das melhores do disco, então fica aí a dica, tá bom? Muito bem. Conhecer um pouquinho aí sobre a visão de mundo do Graciliano Ramos, né? Os dados biográficos aqui é uma carta que ele escreveu, tá bom? Os dados biográficos é que não posso arranjar porque não tenho biografia. Nunca fui literato, até pouco tempo vivia na roça e negociava. Por infelicidade virei prefeito, ele era prefeito do interior de Alagoas e escrevi uns relatórios que me desgraçaram. Vejo o Senhor como as coisas aparentemente inofensivas inutilizam um cidadão. Depois redigi esses infames relatórios, os jornais, o governo resolveram não me deixar em paz. Houve uma série de desastres, mudanças, intrigas, cargos políticos, hospital, coisas piores e 3 romances fabricados em situações horríveis. Caetés de 33, São Bernardo de 34 e Angústia de 36. Vale lembrar que a gente está falando de época de perseguição política ali, né? Militarismo, aquela coisa toda, né? Evidentemente isso não dá uma biografia, que hei eu de fazer. Eu devia enfeitar-me com algumas mentiras, mas talvez seja melhor deixá-las para os romances. Então tem muito de Graciliano Ramos espalhados pelos romances deles, tá bom? É isso. A primeira edição do livro foi publicada pelo grande José Olimpo, amigo desse povo todo aí, em 1938, tá bom? E pela Record, ó, na época que eu fiz essa apresentação, né, até 2015, né, ela não mudou muita coisa, o livro, é a mesma coisa, não mudou nada, né? A gente estava em 126 edições o livro. Hoje, em 2020, já passou de 140, ela foi 140 vezes reimpressa e o livro sempre está sendo reimpresso. Isso é muita coisa. Para ter uma ideia, depois de 11 anos, 12 anos, eu fiz a segunda edição do meu primeiro livro. É um romance de maior expressão do Graciliano Ramos, né? E vai contar a história de uma família que anda pela seca em busca de sobrevivência, tá bom? Aqui vocês têm uma edição húngara de 1967. Cara, foi traduzido em húngaro, tá bom para vocês? Como diria Chico Buarque no livro Budapeste, o húngaro é a única língua que o diabo respeita. Aqui você tem uma versão tcheca de 1959 da República Tcheca, ou Tchecoslováquia, né? Sei lá. O livro foi premiado pela Fundação William Foucault dos Estados Unidos em 62 como um representativo da literatura brasileira contemporânea. Muito bem. Bom, em 1942, o Portinari fez uma série de pinturas chamada Os Retirantes. Esse é o quadro A Criança Morta, né, no mesmo período, a mesma fase lá, né, o quadro de 42. E aí você tem muito do expressionismo, né, das vanguardas europeias que a gente já estudou. Né, aí você não vê uma família, você vê a dor de uma família retratada, né, repara a criança morta no colo dos pais aí. Aqui você tem os retirantes, né, repare que a época, né, a década de 40, né, olha aí o sofrimento, né, a barriga da criança ali na direita, inferior ali, né, o rosto, né, destruído, o chão,
né? Olha lá, com ele é infinito, né? Um céu liso, né? Cheio de figuras fantasmagóricas voando, que são os urubus esperando esse povo tombar. O chão, várias ossadas, que a gente vai ver referência também no livro, ou o livro foi de referência para esse autor, ou vice-versa, né? Sabe lá Deus o que. Apesar do livro ter sido escrito antes, talvez o Portinari tenha lido e se inspirado um pouco nisso também. Bom, mesmo não tendo a pretensão de ser um romance, o livro ele não é um romance, né? Ele também pode ser lido como contos, né? E desconexos. Você pode ler em qualquer ordem. Vale lembrar que Baleia foi o primeiro texto, né? O primeiro capítulo ou o primeiro conto escrito desse livro, tá bom? Mas de qualquer maneira você pode ler ele de começo, meio e fim, ou fim, meio e começo, que você vai entender, ou ler ele disperso, você vai entender o livro da mesma maneira, tá bom? É um romance cíclico, ou seja, né, ele circula literalmente pelo sertão nordestino, então começa com a mudança, com a fuga da seca, a mudança, a fuga da seca, chega o inverno, aí vem a chuva, vem a esperança, aí vem a seca, a fuga, a mudança, e assim vai indo, tá bom? Bom, o cenário é isso aí que vocês estão vendo, né? Claro que aí é meio texano, mas é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo, tá bom? O cenário é o sertão. E dá uma olhada só na descrição. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam-se em duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente, andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredia bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. As folhagens do juazeiro apareciam ao longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado por manchas brancas que eram as ossadas. Lembra do quadro Portinari? O voo negro dos urubus, lembra do quadro Portinari? Faziam círculos altos em redor dos bichos moribundos. Lembra do quadro do Portinari? Expressionismo. É uma angústia de dentro para fora, um vômito, né? Estavam no pátio da fazenda sem vida, o curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinados e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara, e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou num cercado cheio de plantas mortas e rodeou a tapera. Alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no morão do canto, examinou a caatinga, onde avultavam-se as ossadas e o negrume dos urubus, desceu, empurrou a porta da cozinha, voltou desanimado. Ficou um instante no copiar, pensando, fazendo tensão de hospedar a família ali. Mas chegando ao juazeiro, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras uma abraçada de madeira meio ruída de cupim, arrancou touceiras de macambira, arrumou tudo para a fogueira. Olha a descrição do cenário, né? O tempo, ele é um tempo que ocorre no período de estiagens, né, do primeiro ao último capítulo. O tempo é cronológico, mas esse tempo é engolido pelo tempo psicológico, tá bom? A gente vai entender pelo foco narrativo. O narrador é em terceira pessoa, a presença é do discurso indireto livre, vale lembrar, discurso direto, 2 pontos, travessão, alguém fala, discurso indireto, alguém fala pelo personagem, e o discurso indireto livre é quando você confunde-se a narrativa com a fala dos personagens. Então o narrador toma posse desse discurso dos personagens para expô-los. E aí ele vai falar dos seus medos, seus desejos, suas raivas, suas frustrações e até os seus monólogos interiores, né? Daí precisando ser o narrador em terceira pessoa. O foco narrativo ganha destaque ao converter em palavras os anseios dos personagens. Quem são os personagens? Vamos lá. Há uma verossimilhança, né? A seca e a alma. Os personagens também são secos, assim como a seca por onde eles vivem, por onde eles andam. A zoomorfização das personagens, os personagens se tornam animais, animalescos, né? E a humanização da baleia, né? Que a baleia tem sonho. Quase a ausência de diálogos na narrativa, por isso o foco narrativo é importante. Eles não falam, mas gruem, rosnam, gesticulam e falam palavras soltas.
Cabe ao narrador interpretar isso para o leitor, tá bom? Essa é a família. Então vamos lá. Esse senhor é o Fabiano. Você tem a Sinha Vitória. Eu vou dar uma pressão no si. Sinha Vitória. Depois eu explico por quê, e não Sinha Vitória. O menino mais velho e o menino mais novo. E a cachorra baleia. Repare, menino mais velho e menino mais novo não tem nome. Isso quer dizer que não tem identidade. Não são ninguém. Agora a cadela tem nome. Engraçado. Muito bem, vamos lá. O mundo se fecha para a família de Fabiano, saindo de uma mera classificação regionalista para mostrar o drama que o homem sofre com a opressão do mundo. Assim a Vitória, ela é mais astuta, ela é inconformada com a sua vida, ela se queixa da sua vida, ela é impaciente com os filhos, é amargurada. Tem um capítulo que o moleque pergunta: mãe, o que é inferno? Ela dá-lhe um supapo na orelha. Inferno, que inferno, né? Muito interessante essa passagem. Por que eu disse sim à Vitória, né? Porque o Graciliano Ramos é muito sábio, né? Então imagine, a sua sina é viver na miséria, na pobre miséria, na pobreza. E ao mesmo tempo ela é uma vitoriosa de viver nesse lugar. Então o nome é um paradoxo, né? Então a sua sina é ser vitoriosa na seca. Vamos traduzir de uma forma bem vulgar. A baleia, por ironia, é um animal, uma cadela que se chama baleia, que vive na seca. Então é uma baleia que navega na areia, na seca, no deserto, né? Ela é humanizada e é considerada um membro da família. A parte mais triste do livro, para mim, é quando ela tem que ser sacrificada. Não vou falar porque vocês vão ler, né? Ela é solidária à família, ela caça um preá e leva para assim a Vitória, e ela vem com o focinho cheio de sangue, assim, a Vitória até lambe assim o sangue. Bem interessante. Mas ela é desinteressada. Aqui eu pedi licença, né, pro Ariano Suassuna, e peguei do filme O Alto da Compadecida, o Cabo 70, para simbolizar o Soldado Amarelo. Porque esse infeliz desse Soldado Amarelo, ele representa a opressão do Estado, tá bom? A farda, né? Então ele é um Zé Ruela, né? Então ele simboliza o Estado, só porque tem farda ele se acha. Bom, e aí é o seguinte, ele dá um golpe no Fabiano, né? Ele prende o Fabiano injustamente. O Fabiano fica enfurecido e tem vontade de matar ele, né? E aí ele tem que obedecer, porque o cara é um soldado. Lá pelas tantas, né, não vou entrar em spoiler, mas lá pelas tantas o Soldado Amarelo, desarmado, encontra o Fabiano armado. E o Fabiano vai pra cima dele e fala: e agora? Quem é que é o macho aqui, né? Quem é que manda aqui? O Fabiano quer se vingar da vergonha que passou. Só que o Fabiano lembra o seguinte: se eu matar esse infeliz, eu vou sofrer duas consequências: ser preso e não ver minha família, ou pior, se eu matar, eu vou ter que fugir para o cangaço, para Caatinga. E lá eu vou ter que me alistar aos cangaceiros, o que é pior, né? Ele vai virar um fora da lei, né? E a figura do cangaceiro, ela é também importante nesse cenário, né? Por isso que é legal vocês entrarem nesse universo aí, conhecerem, né? Não estou falando só de Lampião, estou falando de forma geral. Então você imagina a cena do Fabiano, né, perante esse infeliz, esse Soldado Amarelo, e ter que engolir sapo, né? Bom, eu vou mostrar para vocês, eu ia já para o final, mas eu quero fazer uma explanação bem rápida. O que é a geração de 30? Ela é uma geração mais preocupada com questões sociais. O que a primeira geração não fez, ela traz muito da primeira geração, né, da inovação linguística. Aqui, por exemplo, você vai perceber que ele é mais fácil de ler porque ele é quase jornalístico, né? Então a característica jornalística está presente na prosa do Graciliano Ramos e da geração de 30. Então ele é mais econômico, né? Então ele não precisa de uma descrição tão exacerbada, tão minuciosa, né? Porque você tem que ter um conhecimento prévio do que é a Caatinga, do que é um soldado, o que é a engazeira, né, e tudo mais, esse tipo de coisa, né, o que é uma fazenda. Então o Fabiano o Graciliano, ele pressupõe que você domine esses pré-requisitos geográficos, a fauna e a flora, histórico, para poder visualizar a cena como um todo sem a descrição minuciosa, apesar de existir descrição.
Então fica em cargo do leitor fazer toda essa transformação. É caatinga, imagine a caatinga. Então há uma preocupação social que a primeira geração não tinha. Isso é muito importante vocês saberem, tá bom? Na prosa você vai ter o Graciliano Ramos e a própria Raquel de Queiroz, e na poesia você vai ter Drummond e outros poetas, até Jorge de Lima, importantes, Cecília Meirelles, etc. Então ela tem um cunho mais social, né? O Drummond escreveu livros sobre a Segunda Guerra Mundial, né? O impacto que a Segunda Guerra Mundial causou. Você tem Vinícius de Moraes, né? Basta procurar aí Rosa de Hiroshima, vocês vão entender o que eu estou falando, né? O poetinha, e por aí vai. Então ela tem uma preocupação mais civil, uma preocupação mais com aqueles que são rejeitados, marginalizados, tá bom? Por isso que muitos autores eram perseguidos, né? Então o próprio Jorge Amado, quando escreveu Capitães de Areia, teve livros queimados, né? O Vidas Secas foi um livro queimado por ser intitulado comunista, né? Um livro vermelho. Então essa é a segunda geração que a gente vai conhecer com mais propriedade mais para frente, mas aqui é só para dar um roupante para você poder entender ao ler a obra para fazer minha prova, tá bom? E para terminar, eu trago o Leão do Norte, o Lenine, com o Candeeiro Encantado, fazendo um fechamento lá que eu abri com o Cordão do Fogo Encantado. Passamos pela seca, conhecemos um pouco da família de Fabiano e a gente termina com essa música belíssima do Lenine. Lá no sertão, cabra macho não ajoelha, nem faz parelha com quem é de traição. Puxa o facão, risca o chão que sai centelha, porque tem vez que só mesmo a lei do cão. É lampa, é lampa, é lampa, é lampião, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. Enquanto a faca não sai toda vermelha, a cabroeira não dá sossego não. E vira bucho, tripa corno, corta orelha, que nem já fez virgulino capitão. É lampa, é lampa, é lampa, é lampião, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. Já foi-se o tempo do fuzil papá amarelo, pra se bater com o poder lá do sertão. Mas Lampião disse que contra o flagelo tem que lutar com parabelo na mão. É lampa, é lampa, é lampa, é lampião, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. Aí eu fui na fazenda do coiteiro que traiu o Virgulino e cortei 11 cabeças facão. Depois meti tudo no saco e mandei presente pro delegado. Um bilhete escrito a sangue. Era o meu troco, pra mostrar pra eles que eu tava na guerra pra vingar Lampião. Mas a cabroeira deu pra trás, seu Júlio, e eu fiquei sozinho. Falta o cristão aprender com São Francisco, falta tratar o Nordeste como o Sul. Falta outra vez Lampião, trovão por isso. Falta feijão em vez de mandacaru. Falei, falta nação, acender seu candeeiro. Faltam chegar mais Gonzagas lá de Exu. Falta o Brasil de Jackson do pandeiro, maculele, garimbó, maracatu. É lampa, é lampa, é lampa, é lampião, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado.
muito bom. E acabamos assim. Eu agradeço muito, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido um pouco de luz para a cabeça de vocês. E o mais importante, se divirtam lendo, ouvindo essas músicas, esses autores, esses pintores, esses cineastas que eu acabei mostrando para vocês hoje, tá bom? Boa leitura e espero que vocês curtam assim como eu curto demais esse grande autor chamado Graciliano Ramos. Beijo, gente, fica com Deus e até a próxima.